Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Como é que passaram? Tá? Hoje nós vamos começar a nossa aula, né? Apostila nova, segundo bimestre, tá bom? Então nós vamos falar sobre o módulo 6 da apostila, que já é um assunto conhecido de vocês, né? Nós vamos estar acrescentando mais alguma coisa, tudo bem? Bom, é o seguinte, tá? O título, né, desse módulo é Separação de Misturas, tudo bem? Vocês se lembram que no bimestre passado nós estudamos misturas e vimos que mistura é tudo aquilo que eu junto e posso separar, tá? Então, nós vimos lá que as misturas podem ser homogêneas, quando elas apresentam uma única fase, e podem ser heterogêneas, quando elas apresentam duas ou mais fases. Estão lembrados disso? Então, por exemplo, você tem aqui, ó, misturas homogênea, tá? Que é uma mistura com apenas uma fase, por exemplo, água mais sal, tá? Então, você tem uma mistura. Eu posso separar a água e posso do sal. Tudo bem? Por exemplo, se eu deixar água salgada num prato, depois de alguns dias no prato só está o sal e a água evaporou. E uma mistura heterogênea, quando ela apresenta duas ou mais fases. Tá? Então aqui você tem no caso o óleo e a água, que são líquidos que não misturam, né? São chamados líquidos miscíveis porque eles têm densidades diferentes. Então aqui eu tenho uma mistura difásica, tá? Ou bifásica, duas fases, óleo e água, tudo bem? Bom, o que é que nós vamos estar trabalhando nisso daqui, tá? Que para separar as misturas, né, nós temos alguns métodos. E o primeiro método que a apostila de vocês traz, é a catação. O que é fazer uma catação? É você catar, é você separar. Então você vai escolher o arroz, você vai tirar todo o cisquinho do arroz, você vai separar o feijão do arroz, você vai catar os grãos maiores. Isso é catação. Tudo bem? É um tipo de separação para misturas heterogêneas, né? No caso, coisas sólidas, catação. Tudo bem? Esse é um tipo de separação de mistura. Você tem aqui um outro desenho que tem na apostila de vocês, tá? Depois vocês vão pegar a apostila, que é a flotação. A flotação é a seguinte, você usa aí, você tem a mistura, tá? De areia mais serragem. Eu quero separar os dois. Como é que eu faço? Eu coloco, tá? A água, adiciono a água, a areia que é mais densa, ela vai para o fundo e a serragem flutua. Isso é flotação, tá? Então eu usei um recurso aí, eu usei a água, tá? Porque a água vai fazer a areia depositar no fundo, vai sofrer uma decantação e em cima vai ficar a serragem. Então, o segundo método de separação de misturas é a flotação. Tudo bem? Bom, tamização. Tamização ou peneiração é a mesma coisa. Peneiras, tá? E tamizes são peneiras mais finas, tá? Feitas às vezes até com tecido fino. Então, é a diferença de tamanho, de dimensão, tá? Então, por exemplo, vou separar a areia grossa da areia fina, eu vou usar um tipo de peneira. Tudo bem? Estou peneirando, vai passar areia fina. Mas eu quero separar, por exemplo, a farinha, né? Uma farinha fina, das bolinhas de farinha que se encontram naquele meio ali. Eu vou usar uma peneira mais fina. Então, eu vou usar tamizes. Tudo bem? Então, peneiração ou tamização é a mesma coisa. O que vai mudar é só o tipo de peneira. É um outro tipo de separação de misturas. Tudo bem? Bom, nós vimos então catação, flotação, peneiração ou tamização. Tudo bem? Vamos pensar agora numa dissolução fracionada. O que é isso? Eu tenho açúcar mais areia. Como é que eu vou separar? Eu acrescento a água, tá? A água dilui o açúcar e a areia vai ficar depositada no fundo. A areia vai decantar. Então, eu fiz uma dissolução. Eu tive que diluir um dos componentes para que eu pudesse separar o outro, tá?
Mas como é que eu vou separar isso daqui? Eu vou escorrer a água. Que água? A água com o açúcar. Aí, se eu quiser separar o açúcar da água, é um outro método. Eu posso usar até a evaporação. Eu deixo evaporar a água e o açúcar permanece no prato. Tudo bem? Então, essa é a dissolução fracionada. Eu vou usar a água para estar diluindo o açúcar, tá? Aí, a areia deposita no fundo, ela decanta e fica a água doce em cima. Tudo bem? Isso é uma dissolução fracionada, tá? Também é um método de separação de misturas. Bom, aqui eu tenho uma filtração que é uma coisa comum no dia a dia de vocês, tá? Por exemplo, fazer o café da manhã, né? Coar o café, filtrar. Então, eu tenho lá um filtro, né? No caso de vocês, aí eu acho que a mãe deve usar um papel de filtro ou um outro tipo de coador, né? Coloca aqui a água, né? Coloca o café, a água e aqui então vai sair o café coado. Tudo bem? É uma filtração comum. Isso daí é bem conhecido de vocês. Tudo bem? Filtração. Eu vou usar um papel de filtro para estar fazendo esse tipo de processo. Tá? Aqui eu tenho a decantação. Decantação significa ser depositado no fundo. Então eu tenho aqui uma água suja com barro. Eu deixo repouso durante um certo tempo, o barro fica depositado no fundo e a água fica em cima. Depois é só escorrer a água. Então, esse tipo de separação de misturas é uma decantação, decantar, depositar no fundo. Quem vai ficar depositado no fundo? Aquele que for mais pesado, tiver uma densidade maior. Tudo bem? No caso aqui seria o barro. Tudo bem? Vamos para o próximo. Nós temos lá a centrifugação. É a mesma coisa que você está pensando na máquina de lavar roupa. Vou centrifugar a roupa, eu vou secar a roupa. Então, como é que isso acontece? Eu dei um exemplo aqui, mostrei, né, um centrifugador, tá? Eles são adaptados, né? Você coloca na velocidade desejada. Então, no caso, eu pensei no sangue. O sangue, ele é composto do plasma, que é uma parte líquida, e mergulhado no plasma, nós temos os elementos figurados, que são as células sanguíneas, leucócitos, glóbulos vermelhos, plaquetas e assim por diante. Como é que eu vou separar isso? Eu vou colocar no centrifugador, tá? O sangue, vai girar em alta velocidade e vai separar. Então, aqui, olha, eu tenho o sangue. Olha aqui nesse tubo de ensaio, com esses componentes, né? Tem lá glóbulos vermelhos, glóbulos brancos, plaquetas. Vou centrifugar e após a centrifugação, eu tenho o plasma e plaquetas, tá? Que é a parte líquida do sangue. Eu tenho aqui os leucócitos, que são os glóbulos brancos, e tenho as hemácias, que são os glóbulos vermelhos. Quer dizer, o que é que eu fiz? Eu separei os componentes do sangue. Tudo bem? Então, olha lá. Separei os componentes do sangue fazendo centrifugação. Tudo bem? Vamos a um próximo. Aqui eu tenho um outro tipo de separação de misturas, que é a destilação simples. Como que é feita a destilação simples? Ela é muito usada em laboratórios, tá? Como é que se faz isso? Da seguinte maneira, olha, eu coloco aqui, nesse balão de tubo redondo, água salgada, água com sal, tá? Aqui eu tenho um tubo de vidro, tá? Ele está ligado aqui, olha, tem uma rolha, ele está ligado num condensador. Então, olha lá, aqui eu tenho, né, um Becker, um Erlenmeyer, né, que vai receber o líquido destilado. Então, olha lá, eu tenho água salgada, vou aquecer a água salgada e, logicamente, vão subir vapores. Os vapores vão passar pelo condensador, o condensador recebe nessa parte de cima aqui, ó, água fria, resfria o vapor d'água que está aqui dentro, e o vapor d'água resfriado, condensado, ele vai cair aqui, ó,
água limpa, água destilada, água sem impureza, sem sal, sem sais minerais, sem nada, água pura, água destilada. Essa água destilada, ela é usada para fazer remédios, fazer perfumes, que é uma água pura. Ela não é uma água própria para se beber, tá? Porque ela, no caso aqui, não contém sais minerais. Ela é uma limpa, limpíssima, tá? Então, como que é? Destilação simples, eu uso um destilador, né? Onde eu tenho um balão de fundo redondo, né? Tenho uma rolha aqui, né? E aqui, olha, nessa parte do balão, eu ligo um condensador. Qual o papel do condensador? Ele vai resfriar os vapores d'água que vão passar por aqui, olha. Tá? Entra água fria, resfria o vapor d'água, o vapor condensado resfriado, ele cai em forma de água limpa, água destilada. Tudo bem? Esse é um processo muito usado em laboratórios, tá? Bom, depois eu tenho um outro processo que é a destilação fracionada. A destilação fracionada é o seguinte, no caso aqui eu dei como exemplo, e a apostila de vocês traz o mesmo exemplo, a destilação do petróleo, uma torre de petróleo, tá? Então, como é que acontece? Nós temos o petróleo bruto ele contém vários componentes, tá? Ele é uma mistura homogênea, tá? Então, ele é aquecido. E você observa aqui, olha, que eu tenho diferentes temperaturas. Eu tenho 20 graus, 70, 140 graus, 190, 270, 320, 335 e 350. Isso significa que a cada temperatura separa um componente do petróleo. Então, 20 graus desprende gás. 70 graus, produtos químicos como solventes. 140 graus, combustível para veículos. Tudo bem? No caso, aí, gasolina. 190 graus, querosene. 270 graus, óleo diesel. Então, isso se chama destilação fracionada, porque tem que se controlar a temperatura, tá? E a cada temperatura desprende-se um componente do petróleo. Tudo bem? Isso se chama destilação fracionada, que é diferente da destilação simples. Tudo bem? Bom, vamos ver um próximo. No caso, eu tenho também a fusão fracionada, tá? Que é usada para separar sólidos com seus diferentes pontos de fusão. Por exemplo, se eu tiver um sólido composto de prata, ouro e cobre, numa peça só, né? Um bloco dessa mistura, dessa liga prata, ouro e cobre, como é que eu faço para separar isso? Eu também levo para aquecer essa matéria sólida, tá? E a cada grau desprende um componente. Então, 962 graus desprende a prata, quando atinge 1063 graus desprende o ouro, e aí 1083 graus o cobre. Então, isso se chama fusão fracionada. Eu vou derreter, eu vou fundir, tá? E cada componente então, dessa mistura desprende a uma determinada temperatura. Interessante que você pode estar perguntando, mas qual a utilidade de tudo isso? Bom, é o seguinte, pense você numa estação de tratamento d'água, tá? A água que vem do poço artesiano, ela vai sofrer uma cloração para chegar até nós, porque o poço artesiano, ele dificilmente, a água dele está contaminada, tá? Mas pense para você numa água que abastece a cidade, que vem de uma represa. Primeira coisa, ela tem várias impurezas, né? Quando ela sai da represa, né? Ela tem aqui já uma grade que vai segurar galhos, sacos plásticos, o que tem aqui dentro, tá? Aí ela vai para um primeiro tanque, tá? Esse primeiro tanque aqui de captação da água da lagoa. O que acontece? Nesse tanque, nesse primeiro tanque aqui, olha, essa água ela vai receber uma solução de sulfato de alumínio, tá? Esse sulfato de alumínio vai aderir às partículas de sujeira da água e vai formar flocos maiores, tá? Olha lá, flocos maiores, tá?
Aí, essa água daqui passa para um outro tanque. Esses flocos maiores, como eles ficaram mais densos devido ao sulfato de alumínio, eles vão decantar, olha lá, eles vão para o fundo, tá? Mas mesmo assim, essa água ainda não está limpa. Ela ainda tem partículas de sujeira. Então, ela saiu do tanque de floculação, de decantação, ela vai para um outro tanque, onde contém um filtro, vai fazer a filtração, que é um filtro de areia. Como é que está formado, como que é formado um filtro de areia? Tem-se lá pedras, cascalho, grosso, pedras mesmo, né? Areia, tá? Areia grossa, areia fina e carvão ativado. Essa água aqui com essas partículas menores que restaram, ela passa aqui, olha, pelo filtro de areia e aí então eu tenho uma água limpa. Tá? Essa água limpa, ela vai aqui, ó, para a caixa d'água da cidade, tá? Nessa fase aqui, ela vai receber cloro e flúor, porque o cloro vai matar os micróbios existentes na água, que não foram filtrados, tá? Então, o cloro é um antibactericida, ele vai clorar a água. Bom, essa água, após receber o cloro, e algumas cidades também usam o flúor, ela vai abastecer, vai para uma caixa d'água central da cidade, olha lá, para um reservatório. Esse reservatório manda para uma caixa d'água, aí do bairro, por exemplo, tá? E essa caixa d'água vai distribuir água para todas as casas, olha lá, para os prédios, tá? E aqui nós vemos que nós usamos o princípio de vasos comunicantes, vasos que se comunicam pela base e que vão distribuir água para todas as casas, certo? E nós, muitos têm filtro em casa, porque no meio do caminho, essa água pode sofrer algum dano, o cano pode estar estragado, acontecer alguma coisa, essa água pode sujar novamente. Então, daí a necessidade da água ser fervida ou ser filtrada em casa novamente. Tudo bem? Então, relembrando, vamos lá. Aqui houve uma separação de misturas, né? Você tem lá a floculação, né? Para tirar a sujeira mais grossa da água. A decantação, quando esses flocos se depositam no fundo, tá? Eles se decantaram, se depositaram no fundo. Sobraram ainda uns blocos menores, né? Passa por um filtro de areia, água filtrada, água limpa. Mas ela não está desprovida ainda de micróbios. Então, o que acontece? Coloca-se flúor, o flúor vai purificar essa água e a água, então, vai ser distribuída para todas as casas. Você percebeu que nós usamos aqui vários tipos de separação de mistura, né? Nós usamos aí a floculação, a decantação, a filtração, certo? Nessa grade aqui que eu falei para vocês, que nós temos na represa também, ela vai separar os resíduos maiores, no caso de galhos, sacos plásticos, aquele que pode cair na lagoa. Então, antes de chegar nesse primeiro tanque, vai passar por essa grade, para essa água chegar aqui um pouco mais limpa. Tudo bem? Então, esses são os processos de separação de misturas. Então, relembrando, que processo que nós vimos? Olha, catação, flotação, peneiração, dissolução fracionada, filtração, decantação, centrifugação. Nós vimos também destilação simples, destilação fracionada, fusão fracionada. Então, o que eu quero de vocês? Vocês têm aí a apostila de vocês, onde vocês vão abrir a apostila, que já deve estar pertinho de vocês, e nós vamos começar a resolver os exercícios sobre esse assunto. Tudo bem? Aí então, eu vou estar passando outros exercícios para que vocês possam estar complementando a apostila. O que eu quero de vocês também? Que vocês peguem essa aula sobre separação de misturas, leiam, grifem esses processos, tá certo? E resolvam os exercícios.
E eu vou estar aqui para estar tirando a dúvida de vocês e complementando. Tudo bem? Então preste atenção naquilo que vocês estão fazendo. Essa matéria ela é muito importante, ela vai ajudar muito vocês quando vocês chegarem lá nos 8º anos, 9º ano, porque é uma matéria que faz parte da química, tá bem? Que vocês estarão estudando lá, certinho? Então a aula é isso, tá? Agora eu vou permanecer aqui para estar conversando com vocês sobre a dúvida de vocês. Vocês estão fazendo... estão com a apostila aberta, vão estar fazendo, vão estar colocando do ladinho lá qual a questão que você não entendeu e eu estarei esclarecendo. Tudo bem? Ok, tá? Tchau, beijão.